Eu gostaria de cumprimentar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, um dia especial, iniciamos glorificando o nome do Senhor e entrando em oração para que novamente façamos uma nova aliança com Deus. Mas para podermos fazer uma nova aliança com Deus, nós precisamos adorar esse Deus em espírito, em verdade. Nós precisamos desvaziar os nossos corações de tudo aquilo que não provém de Deus, para que o nosso Deus possa nos purificar, nos santificar, porque a Bíblia nos ensina que nós nascemos através de um santo. Se nós nascemos através do santo, santo nós somos, porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é santo e quem nos criou foi o santo. Mas as pessoas, às vezes no mundo, às vezes as pessoas falam: poxa, esses crentes pensam que são santos. Quem são eles, né? Para achar que são santos. Nós somos filhos de santo. Nós deixamos de ser como Deus quando nós acabamos ouvindo a voz do mundo, ou fazendo aquilo que o mundo gosta. Nesse momento, alguns dias atrás, nós estávamos vivendo um momento de carnaval. Carnaval quer dizer o quê? É você alimentar a sua carne, né? Onde as pessoas, elas acabam adorando, né? Imagem, onde as pessoas acabam fazendo a sua vontade da carne. E quando chega na quarta-feira, as pessoas falam: nós precisamos ir na igreja, para que nós precisamos se purificar. Passou segunda, terça, quarta, né, vivendo a vontade, fazendo a vontade da carne, e a quarta-feira de cinza as pessoas se reservam para poder se limpar e se purificar. Mas só que na verdade, né, Deus ele não quer ver nós num só momento, né, num só dia. Deus quer que a gente vivemos em comunhão com Ele em todo momento, né? Quando Deus estava pregando, Jesus Cristo falando com a samaritana, Jesus Cristo falou, né? Ela pediu para que, né, ele pediu água para ela, para beber. Aí a samaritana falou: como que um judeu vem pedir água para eu que sou uma samaritana? Aí Jesus falou: se você soubesse quem está te pedindo água para beber, você daria, porque aquele que está te pedindo vai te dar água da fonte da água da vida, que é aquele que beber dessa água que Jesus der, nunca mais terá sede. Quando você bebe da água que Jesus der, quando você alimenta da palavra, do pão que Jesus dá, bebe da água, come do pão, é a palavra de Deus que significa a Bíblia, né? A Bíblia tem a palavra, que é a fonte da água viva, e a Bíblia é o pão, né, que desceu do céu, que é Jesus. Aí naquele momento, aquela mulher samaritana falou, né, ela pensou: poxa, então eu quero que o Senhor me dê dessa fonte de água viva, que eu nunca mais precisarei pegar água novamente. Ela pensou no momento certo que ela tomaria daquela água e nunca mais ela precisaria tomar, pegar mais água, ter mais aquele sacrifício. Mas só que Jesus falou que ia chegar um momento que não ia precisar você
está indo mais um monte, porque você deveria adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso quer dizer que vai chegar dias que a pessoa vai querer ver uma arca dessa, uma porta dessa aberta, para poder ver um pastor ministrando a palavra, mas só que não vai ter quem prega a palavra. Aí você vai ter, né, que adorar em espírito e verdade. Você vai ter que buscar esse Deus, e é isso que Deus quer da nossa, que a gente faça da nossa vida, que a gente possa adorar Ele em espírito e verdade. Eu vou fazer uma oração, e aí eu vou dar um pequeno versículo rapidamente, para nós iniciar o nosso culto, amém? Pai querido e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa tarde de domingo, nesse momento estaremos entrando na sua adorável e na sua preciosa presença. E agradecemos por mais essa oportunidade. Reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos. Reconhecemos que somos fracos, pequenos, diante da Tua grandeza. Reconhecemos, meu Pai, que somos pecadores, meu Pai. Mas através, meu Pai, da Tua misericórdia, através da Tua graça, nós somos remidos, meu Pai, e santificados pelo Teu sangue. E hoje nós estamos aqui, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e te pedimos, Senhor, para que o Senhor conduza esse culto, Senhor, para que o Senhor conduza essa ceia, meu Pai, que hoje iremos adorar e glorificar o Seu nome, para que o Senhor possa, meu Pai, falar nos nossos corações, para que o Senhor possa, meu Pai, nos purificar, para que a gente possamos, meu Pai, receber, meu Pai, o Teu corpo, receber o Teu sangue, meu Pai, que nessa noite nós possamos, meu Pai, ser renovados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, ser renovados, Senhor, pelo Teu sangue, Pai, porque nós somos lavados, nós somos remidos pelo Teu sangue. E hoje, Senhor, é um dia mais que especial, porque o Senhor nos ensinou que em todo momento que nós orássemos, que nós pudéssemos renovar uma aliança com o Senhor faria tudo novo na nossa vida. E nós estamos aqui, Pai, pela Tua misericórdia. Nós estamos aqui clamando, Senhor, para que o Senhor possa, meu Pai, ouvir as nossas orações. Para que o Senhor possa, meu Pai, ouvir o nosso clamor. Para que o Senhor possa, meu Pai, nos ensinar, meu Pai, a voltar, meu Pai, pelo caminho, meu Pai, que às vezes a gente se perdemos, às vezes perdemos a direção, às vezes, meu Pai, acabamos, meu Pai, se desviando do Seu caminho, às vezes acabamos se distanciando do Senhor por algum momento. Às vezes, Senhor, nós esfriamos na fé, Pai. Às vezes nós achamos que não está valendo a pena te servir, te adorar, te glorificar. Às vezes até comparamos a nossa vida com a vida das pessoas incrédulas, com a vida das pessoas pagãs, com a vida de gentio, porque eles conseguem, eles têm, nós não temos, mas a palavra do Senhor fala que, meu Pai, os gentios, os inimigos, os pecadores é que nem palha, vai para um lado, vai para o outro, seca e morre. Mas aquele que segue o seu caminho está sempre vivo como uma flor, está sempre, meu Pai, por mais que nós não enxergamos, o Senhor sempre está nos carregando com sua daça e poderosa mão. Teve um momento que seu servo Moisés achou que estava tudo acabado, quis, meu Pai, jogar a bandeira, meu Pai, mas o Senhor mostrou, meu Pai, que ainda tinha, meu Pai, tinha tanto Espírito do Senhor em Moisés, na vida de Moisés,
que através da vida de Moisés, através do espírito de Moisés, o Senhor ainda levantou mais 70 homens para poder te adorar, glorificar e continuar a tua obra. Então nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui não porque nós merecemos, estamos aqui não porque nós queremos, mas estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor separou nós para que nós pudéssemos fazer, meu Pai, a tua obra com excelência, mas não do nosso jeito, mas sim do teu jeito. Oh, glória a Deus, aleluia. É do seu jeito, Pai, é tudo do seu jeito. Às vezes nós queremos fazer a tua obra, meu Pai, do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes nós pensamos, meu Pai, de fazer a tua obra, meu Pai, com os nossos pensamentos, se esquecemos, Senhor, que quem nos chamou, quem nos separou foi o Senhor. Então nós devemos fazer conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Oh, Pai, nós somos remidos pelo teu sangue, nós somos levantados pela tua misericórdia, e por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar e para te bendizer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu gostaria de iniciar com simples versículos aqui, que vai acrescentar. Pode se sentar se quiser, meu irmão. Esse simples, a palavra de Deus, ela é simples, mas a palavra de Deus, ela é eficaz. Às vezes o simples é como você imagina e como você entende a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é ministrada de uma forma para que todos entendam, recebam e se alimente dessa palavra, para que você se fortaleça, para nos dias maus você estar alicerçado, firmado na palavra de Deus Todo-Poderoso. Às vezes passamos por algum deserto, por alguma tempestade, por alguma situação, que quando essa situação se depara em nossas vidas, nós olhamos e falamos de ver, nós lembrar de tudo que vivemos sobre a palavra de Deus, do que buscamos, do que aprendemos, do que vivemos dentro da casa do Senhor. Às vezes nós acabamos e quando aparece a situação, nós esquecemos de tudo e nós se desesperamos. Nós ficamos desesperados, nós esquecemos que existe Jesus, nós esquecemos que nós devemos buscar Ele, colocar a mão dEle, e acabamos vivendo como o povo gentil, o povo incrédulo, o povo iníquo, as pessoas que não conhecem a palavra. Nós começamos a ter as mesmas atitudes que essas pessoas do mundo, elas têm diariamente, mas as pessoas que vivem no mundo gentil, as pessoas, elas até passam por uma situação dessa e têm essas atitudes porque não conhecem a Deus. Mas quando você conhece a Jesus Cristo, quando você tem um encontro com Jesus Cristo, quando você bebe a palavra que Jesus Cristo veio nos ensinar, se você toma essa atitude numa tempestade, num deserto, então isso quer dizer, entristece Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque quer dizer que você não aprendeu nada, você não viveu nada daquilo que você não está vivendo aquilo que você aprendeu. Então a palavra nos ensina que nós não devemos ser só um ouvinte. Tiago fala que nós não devemos ser só um ouvinte, mas nós devemos ser além de um ouvinte. Nós devemos ser um ouvinte, mas nós devemos ser um praticante da palavra de Deus. A palavra nos ensina que praticar é exercer a nossa fé, que praticar é fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que praticar é você saber que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus da igreja? É isso que agrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. É na hora da tribulação, da tempestade, você saber que você tem um Deus maior do que aquela situação, aquele problema que você está vivendo. Às vezes você sofre, às vezes você se desanima, às vezes você foge, às vezes você se afasta por não exercer
a palavra de Deus que é exercer a sua fé. Deus é tocado pela fé. Deus é movido pela fé. Mas o que adianta você ir na igreja e não exercer a sua fé quando você está precisando? Porque não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é como você quer, mas é do jeito, é da maneira que Deus quer. Jesus teve um momento dele. Jesus teve um momento de angústia. Teve um momento que Jesus sabia o que ele iria passar. Jesus sabia. Jesus ficou angustiado. Jesus teve medo. Jesus chegou ao momento de olhar para cima e perguntar para Deus: Senhor, Pai, se for possível, me afaste de mim esse cálice. O próprio Jesus que veio para cumprir uma missão, que veio para fazer aquilo, era o projeto perfeito de Deus. No momento da angústia, no momento do sofrimento, chegou um momento que o próprio Jesus falou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas no mesmo momento que Jesus falou isso, no mesmo momento que Jesus sentiu aquela angústia, no mesmo momento que Jesus sentiu que o que estava para acontecer na vida dele, mas Jesus olhou e falou: não, Pai. Ele falou: não, mas que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a tua vontade. Isso quer dizer que nós temos medo. Isso quer dizer que nós sentimos em alguma situação angustiada. Isso quer dizer que em algum momento nós se sentimos desamparados. Isso quer dizer que em algum momento nós se sentimos fracos, mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus não dará e não irá dar para você uma cruz maior daquelas que você possa carregar. Jesus só permite, Deus só permite você carregar uma cruz daquilo que você consegue. Quem falou que Deus vai te dar uma cruz mais pesada do que você? Ah, pastor, mas eu estou passando por uma situação, eu passei. Não, mas você está passando, passou, porque Deus sabe que você consegue, pô. Deus sabe que você consegue passar, Deus sabe que você consegue carregar, porque Deus não quer que você se sacrifique mais por nada, porque o sacrifício maior Jesus já fez, o peso Jesus já carregou, as transgressões, a iniquidade, a enfermidade, a doença. Jesus carregou a dor, Jesus carregou tudo sobre a cruz, sobre as suas costas, sobre a cruz do Calvário. Então não precisa, não tem necessidade. Tudo que for peso para você está errado. Jesus, tudo que você achar que está pesado para você, Deus não aceita, porque Deus sabe que Jesus já carregou o peso. Eu posso ouvir agora a Deus? Eu gostaria de dar um início aqui, uma palavra, que o pastor vai conduzir o culto hoje, e eu quero dar uma mensagem do que é mais importante em nossas vidas. Algo simples, objetivo, mas o que Jesus veio fazer, o que João veio fazer foi isso. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 2. Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2. Quando achar, diga amém em nome de Jesus. Incline a sua cabeça para reverenciar o nosso Deus. Pai Deus e eterno Pai, nesse momento
Eu te peço a direção, peço, Senhor, a tua permissão para falar, meu Pai, daquilo que o Senhor, teu servo, veio nos ensinar. E que através dessa palavra se resume, meu Pai, tudo o que passamos ou o que vivemos em nossas vidas. Amém? Essa aqui olha para mim, igreja. Aqui fala da pregação de João Batista. João Batista é aquele que clamava no deserto. João Batista clamava no deserto. João Batista é aquele que veio na frente para poder pregar o Evangelho no deserto, para que todas as pessoas pudessem ter uma direção. João Batista foi escolhido por Deus para abrir caminho para que Jesus pudesse chegar. João Batista veio ao mundo, pregou no deserto, abriu o caminho, batizou, até que chegou o Mestre, até que chegou Jesus, para lhe dar continuação ao seu ministério e fazer aquilo que Deus entregou para que ele pudesse fazer. No versículo 1 fala: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto na Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Amém, igreja? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que quis dizer? O que João Batista quis dizer para aqueles discípulos que seguiam aquelas pessoas? O que João Batista estava fazendo naquele deserto, falando do amor de Jesus, falando da misericórdia de Jesus, falando, de que Deus era capaz e que o Deus poderia fazer em nossas vidas? O que João Batista veio para fazer? João Batista estava pregando o Evangelho. João Batista estava falando para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Porque, assim como nos tempos de João Batista, nós nesses tempos agora, eu, pastor Roberto, pastor Yuri, continuamos, pregoando e falando para Jesus, falando que Jesus nos ensinou, que nós devemos se arrepender, porque o reino do céu está próximo. Isso o que quer dizer? Isso quer dizer que nós, assim como na época de João Batista, assim como na época de Jesus, a palavra já estava sendo ministrada nos corações das pessoas, para que as pessoas pudessem se arrepender e voltar para Jesus. Aqueles que estão afastados, que venham. Aqueles filhos pródigos, que venham. Aquelas pessoas que estão vivendo no mundo, na vida carnal, que venham. Aquelas pessoas que estão praticando iniquidade, aquelas pessoas que estão mentindo, aquelas pessoas que estão vivendo uma vida de gentil, uma vida de incrédulo, que estão vivendo uma vida carnal, se arrependa. O que a palavra fala? Se arrependa-vos, porque o reino do céu está próximo. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, Ele abomina, Ele ama o pecador, mas abomina os pecados. Deus ama o pecador, porque todos nós, depois de Adão e Eva, passamos a ser pecador, uma geração pecaminosa. Mas só que você permanecer cometendo esse pecado, você permanecer no pecado, você permanecer vivendo as mesmas coisas que uma pessoa, que um gentil,
uma pessoa do mundo deve, e você não se arrepender, a Bíblia fala que o resultado do pecado é a morte. Então hoje a palavra, esse versículo fala que nós devemos arrepender-vos, porque o reino do céu está próximo. E quando você se arrepende, é tão gostoso quando você olha para a sua vida e você vê como era a sua vida, o que você vivia na sua vida, o que você fazia na sua vida, e de repente você olhar para você mesmo e você vê quantas coisas você teve que se arrepender, quantas coisas que você teve que renunciar, quantas coisas que você deixou de fazer pelo reino do céu. É tão gostoso você saber, porque a Bíblia fala que cada um se conhece, cada um sabe quem é você, ninguém mais, e não tem ninguém mais que conhece você, dentro de você, não tem ninguém mais que conhece você mais do que você. Você pode enganar o mundo, pode enganar as pessoas, mas você não vai conseguir enganar o Espírito Santo, você não consegue ganhar Deus te conhece de todos os fios dos seus cabelos, Deus te conhece, Deus é o seu Criador. Então você pode enganar todo mundo, mas você não consegue enganar a Deus. E esse hoje é um dia tão importante, que é a oportunidade das pessoas se redimirem do que foi feito na semana, no ano, no mês, na sua vida, e fazer uma nova aliança com Jesus. É muito importante fazer uma nova aliança. Pastor, mas eu pequei, pede perdão, pô. Uma conversa com Deus. Poxa, eu falei uma palavra ali para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho. Falei uma palavra ali para uma pessoa essa semana, eu fiquei nervoso, eu me irei e acabei perdendo a linha, viu, pastor? E eu acabei pecando, porque eu não consegui controlar a minha emoção e acabei falando besteira. Ok? Você tem ciência disso, você dentro da sua consciência, você tem ciência que você fez algo que desagradou a Deus, mas você se arrependeu? Poxa, pastor, eu me arrependi depois que eu saí, depois que eu falei, eu me arrependi. Então, amém, você está perdoado. Está perdoado, e continua. Pô. Vamos voltar para a igreja, vamos orar, vamos glorificar o nome de Deus e vamos continuar. O arrependimento. Tudo que você faz e você se arrepende, mas não é um arrependimento, aqueles arrependimentos que, você entendeu? E amanhã você continua fazendo. Não, se arrepender verdadeiramente. Então a palavra fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Quem é que pode me apontar? Ah, mas tem pessoas que falam assim: poxa vida, mas aquele pastor ele já errou, ele já pecou, ele já fez um monte de coisa, e aí hoje o cara fala que é pastor. Como é que pode? O cara fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê, né? E agora o cara fala que quer ser santo, fala que é pastor. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus não veio para os santos, Jesus veio para os pecadores, para o malandro, para o bandido, para o traficante, para o drogado, para o viciado, para a prostituta. A palavra fala: se arrepende-vos, porque o reino do céu está próximo. Não importa qual que seja a sua cor, não importa qual que seja a sua situação, se você fuma, se você cheira, se você bebe, se você matou, Jesus Cristo é misericordioso e a graça veio para todos aqueles que se arrependam. Aí a pessoa não entende. Sabe por que as pessoas não entendem? Porque as pessoas não conseguem se arrepender, as pessoas não conseguem renunciar, as pessoas não conseguem se arrepender e voltar àquilo que Jesus, que Deus nos criou. Deus criou nós para que nós possamos ser o quê? A sua imagem, a sua semelhança.
Mas imagem e semelhança de Jesus é aqueles que estão em comunhão com Deus, porque se você não estiver em comunhão com Deus, você já não é mais a imagem e a semelhança. Você perde essa imagem e a semelhança de Deus e você ganha e cria a imagem e a semelhança do inimigo, porque você está fazendo não a vontade de Deus, você não está se santificando, você não está tendo comunhão com os irmãos da igreja, não está, então você não tem como continuar sendo. Deus criou nós conforme a imagem e a semelhança, mas cabe você querer ser a imagem e a semelhança de Deus, ou você ser a imagem e a semelhança do inimigo. Cabe você, pô. Deus criou. Mas e aí, não tem o livre-arbítrio da escolha? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegou ao Pai senão pelo Filho. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida com abundância. Mas você escolhe qual a imagem e semelhança que você quer ser. Se você quer continuar sendo a imagem e semelhança do Santo, santificado, que é nosso Deus Todo-Poderoso, você vai estar em comunhão com Ele. Agora, se você quiser deixar de ser a imagem e semelhança como o Criador nos fez, você vai estar fazendo a vontade do inimigo. E não tem como você fazer a vontade do inimigo e você continuar sendo a semelhança e a imagem de Deus. Para terminar, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Cuidado. Cuidado que Deus pode voltar para você a qualquer momento. Mas está demorando. Cuidado, que qualquer momento Deus possa estar voltando. Amém?